até tenho um documento que eu fiz para mim com quais foram os pontos importantes na minha vida que acabaram influindo na minha carreira. O primeiro deles foi um estágio que eu fiz na Varig. Eu era estudante de engenharia no Rio ainda, e as empresas naquela época não estavam preparadas para ter estagiário. Então, arranjei um estágio lá, me puseram para traduzir manual, não sei o quê, um monte de coisa. Eu não estava feliz com aquilo. Eu pensei, poxa, para fazer isso eu prefiro ir para a praia, né? Mas aí o meu chefe lá era um engenheiro jovem, devia ter uns 4 ou 5 anos de formado. Ele falou, o que você quer fazer aqui? Eu falei, eu queria ser mecânico. Eu quero ver de perto as máquinas, tudo mais e tal, porque eu gostava daquilo. Depois eu vou ser engenheiro, mas eu quero ser mecânico. Aí me botou para ser mecânico de macacão para trabalhar na pista, fazendo manutenção de pista nos aviões daquela época lá. E eu adorei. Mas o importante para mim foi uma coisa que eu só dei importância anos depois. Foi o relacionamento que eu fiz com aquele grupo de pessoas. Pessoal de chão, de fábrica, né? Que tinha uma visão da empresa, da liderança da empresa, tudo mais, as queixas, como é que funciona aquilo, né? Esse relacionamento para mim foi muito importante depois na minha carreira, quando eu comecei a ser chefe, ter subordinados, tudo mais. Esse foi um ponto. O outro ponto importante, claro, eu fui para a Varig, fiz curso no exterior, tudo isso é importante, mas um outro ponto muito importante foi, eu estava na Varig há uns 6, 7 anos, era feliz e sabia. Era engenheiro de motores, viajava a beça, tinha um relacionamento com engenheiros de outras empresas pelo mundo todo, ou seja, fazia o que eu gostava. Aí recebi um convite para uma empresa para ser gerente de uma determinada área, com um salário 50% maior. E eu fiquei alucinado com aquilo, né? Puxa vida, e fui e aceitei. Aí eu descobri que 50% de pouco não faz diferença. Então, que não ia resolver minha vida. E eu fui ser gerente, liderar um grupo grande de pessoas, tudo mais lá, e eu não estava preparado para aquilo. Então, para mim, foi um sofrimento, um estresse, porque quem é perfeccionista não gosta de estar numa situação dessa, né? Que você se sente despreparado para atuar, né? Isso foi uma lição enorme para mim. Quer dizer, a lição foi o seguinte, você no início da sua carreira, você tem que aprender. Você não pode pensar em cargo, não pode pensar em salário, você tem que ser feliz no que você faz, procurar ser bem melhor do que a média dos seus pares, aprender, aprender, aprender. Se você focar nisso, mais adiante isso vai fazer diferença para você. Eu fui feliz na minha carreira. Com exceção daquela empresa que eu fui trabalhar, que eu não estava preparado para aquilo e tudo mais, que eu fui infeliz lá e fiquei 7 meses só. Mas eu fui feliz em todas elas. Fui feliz no meu início de carreira na Varig, e depois fui feliz no CTA, que eu vim trabalhei no CTA há 3 anos, foi ótimo. Depois trabalhei no Rio de Janeiro, numa empresa de aviação executiva, helicópteros e tudo mais. Trabalhei na Selma, 12 anos, fui presidente da Selma, foi ótimo aquilo, a privatização, o desenvolvimento da Selma, GE do Brasil também, foi muito bom. Então, eu gostei dos lugares que eu passei. Hoje eu sou membro de alguns conselhos de administração. Bom, a diferença é realmente muito grande, né? O CEO, ou seja, qualquer pessoa que trabalha o dia inteiro, né? Você tem uma rotina de chegar na empresa de manhã e sair no fim do dia, né? 5 dias por semana e no fim de semana, dependendo da sua posição, tudo mais, você está envolvido com a empresa. Então você está 24 horas, hoje em dia, conectado, né? 7 dias por semana. Conselheiro é diferente. Conselheiro, de um modo geral, não é uma atividade de dia inteiro, não é full time, né? Você tem reuniões marcadas, ordinárias, algumas extraordinárias, mas não é uma coisa de dia inteiro. Então, isso te possibilita ser de mais de um conselho. E é um aprendizado, isso é uma situação bastante diferente da sua maneira de atuar.
Não existem dois conselhos iguais nem parecidos. Muda muito. Você tem empresa sem controle, como o caso da Embraer, a corporation não tem acionista controlador. Você tem empresa com controle definido. Você tem empresa com grupo de controle, mais de um controlador, com acordo de acionista. Você tem a empresa que é controlada por empresas que são usuárias do serviço. Já é uma outra situação complexa. Você tem empresas controladas por famílias, às vezes duas famílias ou uma família com dois blocos que não se dão. Até o caso mais simples, que é uma empresa de um dono, né? Então, em cada situação é diferente. Além disso, você tem a diferença da atividade, a diferença das pessoas, né? Então, não tem dois conselhos nem parecidos. Naturalmente, ao montar a sua equipe, na GE, como você tinha, isso era visível, você tinha que mostrar que a sua equipe preenchia as suas fraquezas, né? Então, isso acaba ficando no DNA. É claro que em conselho é diferente, que você não é o chefe ali, entendeu? O executivo é um pouco diferente, né? Mas mesmo na formação de conselho, os conselhos que têm uma governança boa, empresa com uma boa governança, um processo bom de montagem do conselho, com o mix de competências e tudo mais adequado, você acaba montando um conjunto, né, em que a soma das partes é maior do que... o todo é maior do que a soma das partes, né? Como se 2 e 2 fossem igual a 5, né? Tem alguns conselhos, no caso da Embraer, por exemplo, eu passei grande parte da minha vida, a maior parte da minha vida em aviação. Então é uma coisa mais íntima para mim. Mas mesmo assim, você tem que se atualizar. É uma coisa que muda muito, tem sempre novidade e tudo mais. E nas áreas em que eu não tinha conhecimento, muito mais, né? Quer dizer, você tem que realmente procurar entender o negócio, né? Tem que estudar, tem que ler, o que é muito bom, porque essas alturas, né, eu tenho um prazer enorme em aprender coisas novas, né? E esses conselhos me trazem essa oportunidade. Eu fui chairman por 5 anos. 5 anos. E eu aprendi muito com aquilo, porque é um conselho grande, em que a maioria dos conselheiros são presidentes de grandes empresas americanas, brasileiras, e estão ali pro bono, ninguém recebe nada. E eu entendi que o presidente do conselho tem uma obrigação enorme, que é conduzir os assuntos de forma que todos cheguem a uma decisão, se possível, por consenso. Quer dizer, você discutir o assunto pela metade e colocar numa votação é horrível no conselho. Então, o presidente tem esse papel de comandar a reunião, ele tem a obrigação de deixar o assunto, de exaurir o assunto, para que todo mundo tenha realmente uma opinião formada sobre aquilo. E, normalmente, quando você faz isso, as decisões acabam sendo por consenso. Algumas exceções, lógico, mas mesmo nas exceções, se você discutir o assunto até a exaustão, mesmo que haja divergência, não vai criar nenhum tipo de atrito ou de mal-estar ali. Agora, se você não discutir o assunto e colocar em votação, não discutir bem, colocar em votação, imagina o nível daquele de pessoas ali, o ambiente fica ruim. Então, eu aprendi isso. E tenho praticado isso. Na Embraer, que eu sou presidente do conselho, há 4 anos. Nunca tivemos uma votação que não tivesse sido por consenso. Traga informações, os assuntos têm que ser discutidos e qualquer divergência seja respeitada. Porque você num conselho, você tem gente com muita experiência, muito conhecimento, mas com cultura diferente. Então, às vezes, a maneira com que você está acostumado a tomar uma decisão é diferente do outro. A cultura da outra empresa é diferente. Você tem que entender e respeitar isso. Então, às vezes, o timing, o tempo, a maneira, tudo mais é um pouco diferente. Então, você dando tempo, discutindo os assuntos bem, procurar não trazer coisas de última hora, entendeu? Se organizar. Na verdade, eu nem planejava ser de conselho, né? Porque você, quando está numa empresa e você sabe que um dia você vai se aposentar, vai sair da empresa, tudo mais, mas você sabe, mas não pensa nisso, né?
Você não planeja isso com muita antecedência. Eu, por sorte, digo por sorte que eu me comparo com amigos meus e outras pessoas, né, que não tiveram essa sorte. Eu, por sorte, por diversas razões, acabei tendo uma consultoria para me ajudar nessa transição. Então, nós, na GE, eu estava na GE, nós contratamos a Vic Bloch, que me orientou durante um ano antes de eu sair e os primeiros 6 meses depois. Para mim foi muito importante, quer dizer, eu não sabia o que eu ia fazer, não planejei ser conselheiro, isso acabou acontecendo. Eu acabei decidindo por exclusão, né? Eu resolvi que eu não queria mais ser executivo. Eu tinha tido uma coincidência na minha vida que eu não passei um dia desempregado. E isso eu não sei hoje se foi uma oportunidade ou um problema que eu tive, que eu não tive tempo para pensar num novo tipo de carreira, tudo mais. Então eu decidi que eu não queria ser executivo mais. E aí também decidi que eu não queria empreender essas alturas da vida e quase que por exclusão acabei aceitando alguns convites para conselho e gostei muito, porque eu não sabia o que era ser conselheiro. Achei que sabia, mas não sabia. A Vic, ela tem uma experiência muito grande em transição de carreira. Mas esse tipo de transição de executivo, se aposentando, tudo mais, para um outro tipo de carreira, mesmo ela tinha pouca experiência sobre isso. Quer dizer, não existe um produto enlatado, né? Hoje em dia ela tem uma experiência enorme, já fez vários desses. Mas então foi muito interessante, porque eu conversando com ela, nós fomos entendendo, quer dizer, ela tinha muito mais conhecimento do que eu nessa questão de transição. Mas nós fomos aprendendo coisas novas, que varia de pessoa para pessoa, né? Então, eu vou te dizer o seguinte, trabalhei com a Vic, na verdade, 10 meses antes de eu sair da GE, e foi pouco tempo. Hoje eu penso que para mim teria sido bom eu ter trabalhado pelo menos 1 ano e meio, talvez 2, antes de ter saído. Teria sido mais suave a minha transição interna, né? Foi sofrido porque é uma mudança muito grande. Aposentadoria é uma coisa que ninguém pensa, porque um jovem, quando você fala em aposentadoria remete a fim de carreira, fim de vida, velhice, entendeu? Coisas assim. E, na verdade, não é assim, né? Ou não precisa ser assim. Então, você tem que encarar de frente esse negócio e entender quais são as armadilhas que essa transição traz para você. Olha, no meu caso e de todo mundo, tem várias armadilhas. E essas coisas te fazem sofrer muito. Se você se preparar, você vai sofrer em doses homeopáticas e vai administrar isso aí, vai sofrer menos, mas vai sofrer, porque é uma mudança, né? Você deixa de ter uma empresa, você deixa de ter um sobrenome, né? Você chega num lugar, Alexandre Silva, falar com quem? Fulano, que da onde? Da GE. Agora Alexandre Silva, dá mais Silva, né? Apesar de que no país Silva é forte. Então, você tem várias coisas que você tem que trabalhar antes, né? Você não tem cartão de visitas, aí você vai fazer uma empresa, que hora de fazer, como é que é a empresa, como é que não é. Tem N. O seu celular, você vai manter o número que você tinha anos, ou não vai. Ou seja, o seu e-mail, como é que vai ser, o que você vai falar para as pessoas, né? Como é que você vai falar dentro da empresa, como é que você vai falar para a mídia. Tudo isso tem um timing, tem uma maneira certa de fazer, e se você não fizer certinho, te traz sofrimento. Na verdade, eu acho que isso devia ser uma preocupação mais das empresas do que das pessoas. Porque para as pessoas não é natural você se preparar com muita antecedência para a aposentadoria. Mas para as empresas é muito importante. Imagina um executivo de uma grande empresa que tenha passado anos lá, acostumado com aquilo, né? De repente sai, a empresa ela vira para o lado, tem um novo CEO, e a empresa está focada naquilo ali, e aquela pessoa sai. Se essa pessoa sai magoada por alguma razão, tudo mais e tal, o estrago que ela pode fazer para a empresa pode ser grande. Então, a empresa precisa cuidar disso aí, para que ela
não tenha, quer dizer, sendo pragmático, né? Para que ela não tenha problema desse tipo aí. Isso custa muito pouco e é muito importante, para a empresa e para a pessoa também. Bom, primeiro, não dá para você planejar a sua vida inteira, né? Impossível. É igual planejamento estratégico, né? Você olha assim, 20 anos para frente. Você tem certeza que vai errar, mas se você não fizer, não é legal. Então você tem que fazer. Você tem que se preparar para você ser o número 1 de uma empresa, alguma coisa assim. Há anos atrás, foi na década de 70, eu acho, início de 80, conversando com o Rolim, a Tana estava começando, né? E eu estava numa empresa que a Tana era cliente nossa. Então eu tinha muito contato com o Rolim. E um dia, conversando com ele sobre carreira e tal, ele falou que a pessoa, para ter sucesso na vida, precisa de 3 coisas, né? É competência, amigos e sorte. Eu saí dali pensando naquilo, volta e meia pensava naquilo, depois eu fui entender que competência é importantíssimo, né? É muito importante. E você precisa se atualizar, estudar sempre. Aprender uma coisa que sempre na sua vida é necessário. Não é importante, não é necessário. Amigos é networking. Você tem que ter networking dentro da área que te interesse, né? Não adianta você ter networking, futebol, tudo bem, é muito bacana, mas né? Os pescadores, né? Pescaria, mas você tem que ter networking no ambiente profissional que você atua ali, bons relacionamentos. E a sorte é o imponderável, não a sorte, é o imponderável, né? que acontece na vida. Mas se você investir em conhecimento, investir em networking, você minimiza a necessidade do imponderável, né? Então eu diria o seguinte, a primeira fase da vida profissional que começa na escola, né? Tudo começa na escola. Você tem que aprender. E você tem que aprender o que você gosta, você tem que entender o que você gosta, se aprofundar naquilo. Depois, quando você começa a trabalhar, você tem que procurar ser, além de aprender sempre, você tem que procurar ser dedicado e melhor do que a média, bem melhor do que a média, né? Senão você não vai ter chance de carreira. E você tem que entender que a primeira fase da vida profissional, que depende da atividade, da pessoa, tudo mais, mas vai até os 30 e poucos anos aí, você tem que pensar em aprender. Se você pensar só em ganhar dinheiro, ou se posicionar bem, tudo mais, você pode até conseguir, mas depois vai faltar alguma coisa daí para frente para você. Você tem que aprender, aprender, aprender. A segunda fase, a hora que você vira aí um líder médio, um gerente, ou um diretor júnior, alguma coisa assim, você tem que procurar uma atividade que você goste, uma empresa que tenha oportunidade para você, que você acha que, apesar do pessoal hoje mudar muito de empresa, é importante você começar a pensar num segmento para aquilo ali, para a sua carreira. E se você fizer direitinho isso, a última fase da sua carreira, ou penúltima fase, que é você ser um diretor, um presidente de empresa, uma coisa assim, vai chegar naturalmente. E aí você pode pensar em ganhar mais dinheiro, entendeu? Alguma coisa assim, mas se você inverter a ordem das coisas, não é boa. E eu descobri que existe uma outra fase, que é ser conselheiro, que também é interessante. Então, não dá para você definir o que você vai ser, mas você tem que procurar ser o melhor, sempre. E aí, se você se dedicar, você acaba chegando lá. Olha, esse negócio da pescaria submarina vem de muito tempo, né? Vem de garoto, isso aí. E fazia isso no Rio de Janeiro, lá e tal. Muita gente fazia naquela época, tinha muito peixe, né? Então você tinha muito estímulo para fazer. E eu gostei daquilo porque você tinha sempre um desafio, era uma coisa bonita, e um desafio grande você mergulhar fundo sem ar, né, só no fôlego, é bonito, saudável. E ao mesmo tempo que a gente ia pescar, 2, 3 amigos, e depois voltava conversando, contando as histórias, durante o dia você é sozinho. Você não pode conversar no fundo com ninguém, né? Então é uma coisa que exige uma concentração enorme, enorme, e você aprende a se concentrar.
aprende a controlar um pouco a ansiedade e tudo mais e tal. Então, para mim, foi uma ajuda muito grande para a minha vida pessoal e minha vida profissional. Além de eu gostar, evidentemente, né? Mas você fazendo isso a vida inteira, aquilo acaba se tornando uma obrigação. Porque eu me lembro quantas vezes eu saía de casa no Rio, olhava para uma água azul e tinha que trabalhar, né? E aí depois, quando eu estava próximo de me aposentar, eu falei, pô, eu vou pescar a beça. Não é bem assim. Porque agora eu não tenho aquela obrigação de pescar sábado ou domingo ou nas férias, aquele negócio, né? Eu pesco, tenho oportunidades para pescar mais do que eu tinha. Mas tenho pescado menos. Porque agora pesco quando a água está boa, quando eu quero, né? Porque tem peixe, entendeu? Quer dizer, não é uma obrigação, agora é realmente um prazer. O amigo eu sozinho, pesco muito sozinho também, né? Tudo é perigoso, não? Você tem que entender o que você está fazendo, você tem que ver se você está adequadamente preparado fisicamente, se você tem o equipamento adequado, né? E você tem que entender e administrar seus riscos, né? Não, olha, eu não gosto nem de falar nisso porque vão dizer que é história de pescador, né? Então eu não vou nem dizer porque o número é um absurdo de grande. Mas já peguei peixe enorme.